3, 2, 1. Espera. Boa. Vamos de novo? Ficou balançando assim, ó. Bem aqui no meio, ó. Blim, 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 blim. Tem que tirar o óculos. E agora? Agora você fala. Ah, é pra mim falar? Só isso? É. Ah, é isso. Agora eu entendi. Eu pensava que era era uma fala sua pra mim, entendeu? Tá confuso aqui hoje, viu? Vai percebendo, ouvinte. Você acha que é fácil, viu? Acho que é fácil aqui, eu e a Amanda e ela tentando falar tudo que ela precisa com base nos olhares, não dá certo não, bicho. Esse olho pequeno. É, ela me fuzilou aqui com... Né, eu sabia que era pra fazer alguma coisa, só não sabia o que era. Anderson, nessa temporada... Não era isso. Nossa, tomara que não vaze nunca isso. Nossa, pelo amor de Deus. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E aqui Anderson Bars com vocês. Bom, tá difícil reunir todo mundo nessa bancada, né? É verdade, Alberto Reutemann tem que trabalhar enquanto a gente se diverte. Ah, pois bem, eu tô aqui me divertindo. É isso aí. Vamos que vamos. Estamos com a temporada Lições de Liderança no ar. E no episódio de hoje você vai acompanhar as lições de líderes muito influentes no mercado e que trouxeram suas histórias inspiradoras, insights e muitas experiências. Nossos convidados desse episódio especial são o Head de Digital Learning da Leroy Merlin, o Léo Carvalho, Andy, o Jason Ward, VP de Pessoas, Clientes e ISD da Azul Linhas Aéreas. Quem mais? Olha, tá aqui conosco hoje a Kátia Porto, vice-presidente de RH do Grupo Carrefour Brasil, o João de Lorenzo, da Raizen, né? Ele cuida de jornada do colaborador, Lucas Fernandes, CHRO da Caju, e não para por aí, né? Não, tem mais gente. Venâncio Guimarães, diretor de RH da DASA. Estamos começando! E aí, gente, olha só. Nesta temporada, a gente tem conversado, como você tem visto, com muitos líderes para conhecer o seu estilo de liderar, o que os inspira, como eles enxergam, né, essa posição tão importante dentro das organizações e o que já aprenderam com os reveses que essa função de liderar pessoas reserva para todos nós, né? É isso, principalmente para quem tá à frente de um time, né? É São isso aí. muitos reveses, são muitos desafios. E uma das perguntas que a gente tem feito é qual a grande lição de liderança que você teve na vida? Vamos receber no podcast Caos Corporativo Léo Carvalho, da Leroy Merlin, que conta pra gente uma grande lição que aprendeu ainda nos tempos de faculdade. Bora acompanhar? Bora! Mas eu vou me focar em uma que aconteceu por volta de 2005, 2006 com um professor da faculdade, onde em uma prova eu tirei uma nota abaixo do que ele havia mencionado na aula e eu disse, professor, no final da aula, eu falei, olha, acho que você me deu uma nota abaixo daquilo que eu merecia, viu? Porque você corrigiu aí de forma errada. Ele pegou a prova sem olhar para ela e disse assim, Leonardinho, hoje eu não sou tão Leonardinho, mas eu era naquela época. Ele falou assim, me diga uma coisa, quanto você acha que você merece nessa prova? Eu falei, cara, eu mereço 8,5, que foi o que eu tirei. Ele falou, para mim não importa, se você quiser eu coloco 10, 15, 20, 25 ou 0, o que importa é saber que você está aqui todo dia envolvido comigo. Então, naquele momento, eu recebi a maior experiência de liderança da minha vida, professor Hernando, hoje já saudoso, mas que mudou minha vida, o relacionamento com não só com os meus times, mas também com a educação. Que história bacana, né? Nada melhor do que atribuir ao liderado, no caso ao aluno, que ele se deu uma nota. Olha só que lição. E assim, isso fala muito sobre as relações de confiança, né, Amanda? E sobre o nosso jeito de avaliar. Às vezes, quando a gente, né, para fazer os nossos processos de avaliação meramente ali, né, pautados naquilo que é o hard da entrega, a gente desconsidera um outro lado importante, que é a pessoa, né, por detrás daquilo. E é um pouco do que eu consigo tirar de lição disso. Eu confesso que se eu fosse professor, eu não sei, né, se eu ia conseguir agir assim, porque a entrega também é importante, mas pelo menos esse exemplo fala pra gente um pouco disso, né? Sim, e da gente incentivar o autogerenciamento, a autorresponsabilização, né? Na escola do meu filho, chama-se Escola Teia Multicultural, fica
fica aqui na Zona Oeste de São Paulo. Crim. Ó, merchan, viu? Pode ir lá ver se não tem. Eu sou muito fã dessa escola. A escola Teia Multicultural fica em Perdizes, Zona Oeste de São Paulo, uma escola muito diferente. E eles têm um período que eles chamam de período de autoavaliação. Então, é uma semana inteira onde os alunos passam só se autoavaliando. É legal. muito legal, é muito diferente. E eu acho que estimula esse senso de autorresponsabilidade, sabe? Sabe que esse é um assunto meio mal resolvido ainda nas organizações, né, Amanda? A gente Porque até começa na escola. A gente tem até podcast já gravado sobre meritocracia. Volta aí, né, na playlist que você vai encontrar. Que a gente nunca consegue ser 100% justo e 100% honesto. E nesse exemplo, o professor optou, né, por avaliar bem aquela pessoa que estava de fato presente. Tá certo que o nosso convidado disse que foi bem, né? Então, a palavra dele é ordem aqui, né? Mas é isso, a gente tem que aprender a confiar nas pessoas, né? A gente vive numa sociedade em que a gente primeiro desconfia. É verdade. Então, que a gente aprenda a primeiro confiar, a primeiro acreditar. Eu acho que isso muda o jogo. Muda, né? E mantém as pessoas no jogo, inclusive, né? Bom, mas a gente aproveitou aqui a gentileza do Léo e nos conceder essa entrevista para saber mais sobre como é a relação dele com o time e o que ele costuma, né, falar sempre para a turma. Roda aí, Léo! Que eu costumo sempre comentar ao meu time: arrebentem e divirtam-se, porque o arrebentar tem um sentido de fazer mais, fazer além, de você usar a atitude do famoso chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. E a diversão faz parte do processo andragógico da aprendizagem, ou seja, quando você está de fato envolvido, a imersão te faz arrebentar, que por consequência é alta performance. Olha, não quero ser aqui nenhum tipo de guru dando dica, mas presta atenção, você que está me vendo e me ouvindo aí, tá? Quando você tiver um time, não deixa de colocar gente na agenda. Isso é importantíssimo. Priorize o seu time. Coloque pessoas na agenda para conversar semanalmente, quinzenalmente, anualmente. Você precisa ter gente na agenda. O teu resultado vai ser alterado, mudado através de pessoas e só por pessoas. Então, quando você privilegia sempre o chão da fábrica, quando você privilegia o negócio, esquece das pessoas, o teu negócio de liderança com certeza dará errado. Então, o grande lance é: coloque gente na agenda. Muito Boa, bom. Léo, que maravilha, né? Colocar gente na agenda. Parece fácil falar esse papo de colocar gente na agenda. A gente sempre fala aqui, né? E obrigado, Léo, por trazer esse insight aqui pra gente. Porque na prática não é tão simples assim, né? Faz o quê? Umas 2 semanas eu vim cobrando, né, um CEO de uma empresa que virou amigo já depois de tanto tempo, de algumas conversas que a gente tinha sobre a evolução do time. E a resposta dele foi: eu tirei pessoas da minha agenda, por hora. E aí ele deu risada, né? Porque obviamente ele sabia que ia levar puxão de orelha. Claro, sabia. E por que ele fez isso? Porque ele teve qualquer tipo de urgência lá e falou que até a segunda ordem ia ficar assim. Tá tudo bem, né? Que ele volte. Que ele volte rápido, né? Agora, e o que é, assim, na prática, colocar gente na agenda, Andy? É a gente ter tempo pra gente conseguir falar com as pessoas como gente, sabe? Não só sobre a entrega, sobre a priorização, sobre aquilo que é urgente, mas eu particularmente gosto de ter com algumas pessoas do time agendas que são agendas recorrentes, né? Então eu tenho lá agendas semanais para falar com a pessoa, entender como ela tá, entender como é que por meio do meu papel de liderança eu posso tirar bloqueios que ela esteja tendo, né, dificuldade para fazer alguma entrega e assim por diante. É muito mais simples do que parece, viu, Amanda? Ô Anderson, mas isso envolve perguntar sobre a vida pessoal da pessoa? Porque é meio tabu ainda essa coisa de vida pessoal, vida profissional. Até que ponto esse líder também não pode estar sendo invasivo, né? Qual que é a medida? Porque inevitavelmente as questões pessoais que a pessoa passa interferem nas suas entregas, né? Até que ponto o líder pode ir sem avançar um sinal vermelho aí e entrar numa coisa muito pessoal? Mas é que no limite quem estabelece o até onde quer ir é sempre a pessoa que tá ali com o líder, né? Porque o líder nunca chega, ou pelo menos eu nunca vi, um líder chegar: vai, Amanda, me conta, qual foi a última discussão matrimonial que você teve? Vai, quero saber. Tá certo, não é assim. Qual foi o último pau que você teve com os seus pais? Me conta. O que tá tirando sono? E aí, tua conta tá negativa em quanto? Não, cara, isso não acontece, né? Então, quem dá liberdade para que essa conversa aconteça é a pessoa que tá ali com o líder. Ela que dita um pouco desse ritmo, né? E é só essa proximidade que vai trazer a medida, né? Completamente. Agora, o Léo falou sobre arrebentar e sobre se divertir.
né? E é muito engraçado. Engraçado não, é muito verdadeiro isso. Porque, puxa, se eu tô aqui trabalhando com você, né? Atingir determinada meta, atingir determinado objetivo, tem que ser um desafio. Assim como é no esporte, sabe? E o processo, ele precisa ser leve, ele precisa ser divertido. Então, achar esse caminho é muito importante. Queria passar um marca-texto aí na fala dele. Muito legal. Muito obrigada, Léo, por estar aqui com a gente no podcast Caos Corporativo. Agora, do varejo pro setor aéreo, hein, Andy? Bora lá, vamos entender como é que as coisas, né, acontecem e se muda ou se não muda essa visão, né? A gente ouviu também o Jason Ward, que é VP de Pessoas, Clientes e ESG nas Azul Linhas Aéreas. E ele contou pra gente por que acredita que o líder precisa ser um líder servidor. Confere aí. Eu acho que sempre foi uma coisa de um líder servidor, alguém que realmente está mostrando para as pessoas, mostrando para os tripulantes, mostrando para os seus colaboradores como você quer que eles façam as coisas. Então, me lembro quando eu estava trabalhando lá nos Estados Unidos, no aeroporto de JFK, que estávamos, o David Newman, nosso fundador, estava começando a empresa aqui no Brasil e eu ainda estava em Nova York e ele mandou alguém para me acompanhar lá no aeroporto. E eu estava pensando de como eu posso ajudar ele, falando sobre várias coisas, mas eu estava lá no terminal do aeroporto e eu estava conversando com todo mundo, as pessoas que estavam reportando para mim, as pessoas que foram indiretas, pessoas de limpeza, pessoas de comida. E eu estava pegando lixo no chão, jogando lixo lá, preocupado sobre a experiência do cliente e tudo isso. E depois de 1 hora, chegamos na minha sala para falar com essa pessoa. E ela falou, eu não preciso ouvir mais, já vi o que eu queria. Eu falei, mas como assim? Ele falou, você mostrou exatamente que eu entendo que o David quer que a gente faça aqui na Azul. E aí a ficha não tinha caído para mim, mas o que eu tinha aprendido com o David e com os vários outros líderes, é que é importante de ser um líder servidor, que eu não posso pedir você fazer alguma coisa que eu não estou disposto a fazer por mim mesmo. Que lição! O poder do exemplo, né? Muito legal, né? Agora, tem muita liderança que tem medo de colocar a mão na massa mesmo e perder a autoridade, não tem? Tem, né? Mas eu acho que é uma liderança que já tá ultrapassada. Como eu posso te pedir para fazer alguma coisa que eu mesmo, né, não tenho a vontade de fazer? E quando a gente está disposto a servir, eu falei, né, um pouco a respeito disso até na minha última fala, né, nosso papel como líder muitas vezes é tirar bloqueio da vida das pessoas. E muitas vezes para achar esses bloqueios, a gente tem que ir lá pro dia a dia fazer o que ela faz. E quando você coloca a mão na massa, você tem moral para direcionar também, né? Com certeza, para direcionar, para inspirar, né, para mostrar que tá todo mundo ali no mesmo jogo. É isso, não adianta só falar, né, gente? E a gente aproveitou a gentileza do Jason para fazer mais uma perguntinha. Quais são as características de um bom líder? Vamos ver o que ele falou. Roda, VT. Alguém que ouvir, alguém que está disposto de colocar si mesmo em outro lugar, alguém que realmente vai entender bem o que está sendo falado e alguém que realmente vai torcer e ajudar a juntar as pessoas, juntar os times e entender que sozinho a gente não conquista nada. Precisa de ser um time e se o time está ganhando, aí cada pessoa está ganhando também. Qual a lição ou qual a dificuldade maior que você passou como líder? Que você lembra e falou, nossa, isso foi muito difícil para mim. Eu acho que é o ego. Eu acho que pessoas conseguem de ter o ego e eles começam a pensar em si mesmo. E se podemos esquecer de nós mesmos e podemos focar nas outras pessoas, servindo, ajudando, ouvindo, como eu falei, eu acho que eventualmente eu vou ganhar o que eu quero. Então, tipo lei de compensação. Ajudar outros e finalmente a gente vai atingir o que queremos também. Mas às vezes o nosso ego fica no meio como obstáculo. Nossa, adorei o Jason. Aliás, entrevista concedida à nossa repórter Rosana Riff. Muito obrigada, Rosana. Muito bom. Então o ego fica como obstáculo, o Jason colocou, né? E a pior parte, acho que, da vida de uma pessoa é quando ela acredita que ela é maior do que imagina que ela é, né? Porque ego é isso, né? Você já viu gente quando, né, que eventualmente está numa posição de liderança muito alta numa organização, que olha para alguém que às vezes é um analista, ou olha para aquela pessoa que faz algum tipo de trabalho que é um pouco mais operacional e nem olha, nem repara que aquela pessoa está ali, porque meu tempo, a minha agenda, né, é muito importante.
Meu amigo, minha amiga, executiva, eu vou te contar uma coisa. Você é tão igual todos os outros seres deste mundo, viu? Então, a gente ter consciência disso é um negócio importante pra gente manter a nossa humanidade. Certeza que o ego é o principal vilão aí, né, para atrapalhar a conexão entre as pessoas, né? E sobre esse tema, a gente ouviu a Kátia Porto sobre conexão com as pessoas. Ela, que é vice-presidente de RH do Grupo Carrefour Brasil. Bem-vinda, Kátia! Fala com a gente! Acho que a maior lição de liderança é aprender a se conectar. Não existe liderança sem conexão. Ainda tem muitos líderes, né, que acabam exercendo um papel de chefe e querem falar da atividade, do processo, mas não querem falar ou se conectar com as pessoas. Então, para mim, essa foi a maior lição que eu aprendi ao longo da minha vida. O líder, primeiro, ele se conecta para depois ele começar a falar de trabalho, para falar de metas e objetivos, para falar de processo, para falar de governança, para falar de produto. Qual, assim, grande desafio você acha que as lideranças enfrentam hoje? Eu acho que é uma comunicação com as gerações. Se eu pegar um exemplo do Grupo Carrefour hoje, nós temos as 6 gerações de trabalho dentro do Grupo Carrefour. Então eu tenho a geração alfa, que está começando no mercado de trabalho agora, e eu tenho a geração que já está saindo, que a gente chama até do silêncio, que está saindo do mercado de trabalho. A maneira como essas gerações se conectam, a forma delas trabalharem, o ritmo de trabalhar, a intenção que elas colocam no trabalho, o papel que o trabalho ocupa na vida delas é completamente diferente. Então, não adianta a gente querer aplicar o mesmo processo para todos eles, porque não é a mesma coisa. Então, acho que o maior desafio hoje da liderança é conseguir entender essas variáveis nessas gerações, se conectar com eles e fazer eles performarem. Conexão, palavra de ordem aqui no discurso da Kátia, né, Amanda? É isso, é incrível isso que ela falou, né? Se conectar com as pessoas primeiro, antes hein? de demandar. Primeiro. De demandar, né? Cabe ao líder fazer isso, caber na agenda dele. Cabe. Porque não é fácil. Sem ego. Precisa colocar na agenda, né, Andy? É isso. Sem ego, Sem deixa o ego em casa. Agora, olha como é fácil e simples o que a Kátia falou, mas o quanto que é desafiador. Porque o líder já quer chegar, mostrando o que veio, mudando tudo que precisa mudar, fazendo o negócio acontecer. Só que se ele não tiver conectado, se ele não tiver ali, né, o compromisso, se ele não tiver ali uma relação com as pessoas do time, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, Andy. E a gente fez mais uma pergunta para Kátia, porque olhando a pessoa em um cargo de liderança, a gente tende a achar que tudo foram rosas, né, em toda a trajetória. E ela tem seus perrengues, claro. Quais será que foram os perrengues da Kátia, hein? E também quisemos saber sobre os desafios que a posição traz. E ela disse, inclusive, que um dos maiores desafios ela está vivendo agora. Bora conferir. Curioso. Bora. Hoje eu estou vivendo um dos maiores, porque a gente está fazendo a maior fusão de um empregador privado brasileiro. O Grupo Carrefour Brasil tem 150 mil colaboradores, é o maior empregador privado. Veio de uma fusão, né, de uma aquisição, comprou o ex-Walmart, o Grupo Big, há um ano atrás, numa compra que foi demorada, um processo que passou pelo CAD de 18 meses, os dois lados sabendo que isso acontecia, mas foram 1 ano e meio aguardando, e a gente entra para formar um novo grupo, que não é o Grupo Carrefour, a cultura do Grupo Carrefour, não é a cultura do Grupo Big, é a cultura de alguma coisa para onde a gente tinha que ir. Esse tem sido o maior desafio. Como é que você lidera 150 mil colaboradores? Eu falo que são 150 mil vidas, né, em prol de algo muito maior, que é a nossa missão, que é colocar alimento na mesa do brasileiro de uma forma justa. Tem sido um desafio incrível. Perrengue, já passou algum? Muitos, posso fazer uma lista aqui de vários para você. Eu fui expatriada, eu morei em 6 países, então desde perrengue de expatriação, em que você chega num país, você não conhece a cultura, não está conectada com o seu time, até perrengues familiares que não tem como separar da vida de executiva, até perrengues no trabalho de projetos que não deram certo e que a gente precisa se readaptar, muita resiliência, levantar para continuar. Então eu tenho uma lista aí, eu falo para você que eu acho que tem mais perrengue do que qualquer outra coisa, mas eu também aproveito para falar que foi através dos perrengues que eu aprendi muito. Que lição. Quem não tem perrengue nessa vida, gente? Mas a gente tende a achar que quem tá numa determinada posição não passou por perrengue. É só com a gente que acontece. Mentira, viu só a Kátia falando aí, gente? É nada. Né? Agora, olha como é curioso, né? Porque a Kátia estava falando justamente, né, sobre perrengue, mas antes disso, ela falava, né, sobre as gerações e sobre o desafio de você conseguir construir uma nova cultura com 150 mil pessoas, né? O Grupo Carrefour Brasil é o maior empregador privado, né? Múltiplas gerações.
Então, todo mundo tem os seus desafios para fazer isso acontecer. Olha a importância da cultura aí. Olha a sua importância, líder, em avaliar como que você está influenciando a cultura aí do seu negócio, né? Agora, eu achei incrível o que ela falou, né? 150 mil vidas e 150 mil histórias, né? 150 mil histórias por trás desses crachás todos, 150 mil famílias. Olha só a responsabilidade desse cargo, né? Pois é. Então, líder, fica atento, viu? Cuida bem das pessoas que estão com você aí, são vidas. Pois é, Andy, a gente está falando aqui de desafios que a gente tem que superar, né? É nessa hora que a gente cresce, né, com os desafios. E sobre esse tema, a gente também foi ouvir o João de Lorenzo, da Raizen. Vamos acompanhar o que ele compartilhou com a gente. Fala, João! Bora, João! Eu acho que... Não sei se tem um maior, mas tem um que é constante, que é liderar por influência, não por hierarquia. E a minha área hoje, eu consigo falar com muita clareza, porque é o meu desafio atual. É uma área relativamente pequena dentro de uma organização muito grande, e ela é uma área que tem que influenciar as outras a fazer as coisas. Então, tudo que a gente propõe tem que ter impacto. Tem que gerar impacto para as áreas. E liderar dessa forma é muito difícil, porque é muita costura, é muita diplomacia, é muita conversa, tem que confiar muito em soft skills. E essa é uma lição para mim para sempre, assim, porque é o que eu vou usar mesmo liderando áreas maiores eventualmente. Essa experiência de liderar informalmente é uma experiência muito rica. Ah, liderar por influência. Porque já tem aquele ditado, né? Que eu não sei de quem é ou de onde que veio. Que fala, se você quer andar rápido, vai sozinho. Mas se você quer, fazer bem feito, né? Vá com as pessoas. Eu acho que eu errei o ditado. Eu acho que eu não lembro qual ditado que é esse. Eu já ouvi alguma coisa. Coloca aqui depois, né? Nosso editor vai dar uma pesquisada boa, né, na internet e vai aparecer aqui, ó. Exatamente aqui o que é o certo, tá bom? Não se preocupa não. Mas o fato é que sempre que eu preciso fazer a mobilização de pessoas, isso demanda energia, né? É muito fácil dentro de uma organização eu tomar uma decisão e falo, vamos fazer tal coisa. Só que as pessoas, se elas não estiverem comprometidas, não entenderem o valor, você não vai entregar o máximo que você pode entregar. Uma pessoa inspirada, ela é capaz de mover montanhas. Pessoas inspiradas entregam 225% do resultado, enquanto pessoas que não estão inspiradas entregam o 100% que se espera delas, né? Então, essa nossa capacidade de exercer a influência, de colocar todo mundo para jogar o mesmo jogo é fundamental. Muito importante. Andy, a gente foi ouvir também o Chief de RH da Caju, Lucas Fernandes. Caju, que é uma startup de benefícios, né? E para ele a gente perguntou qual é a melhor parte da liderança. Bora acompanhar. Bora! Eu acho que a melhor sensação, a melhor realização de uma liderança é ser surpreendido positivamente. É quando a gente, de fato, olha para uma situação que você pensa que não tem uma saída, mas acontecem coisas e você quebra seus vieses, você quebra a maneira como você estava olhando para aquilo e você vê um desenvolvimento onde você talvez não esperava que houvessem recursos naquele momento. Eu acho que para mim essa é a maior alegria, é a gente conseguir de fato reverter situações e encontrar potencialidades onde a gente talvez não estava enxergando. Muito legal, né? Muito bom ser surpreendido positivamente. Eu acho que se você prepara bem o time, se você estimula, se você faz tudo isso que a gente lidera por influência, tudo que a gente estava falando até aqui, essas surpresas são inevitáveis, né? São inevitáveis e a gente surpreende muito com gente, inclusive. Não sei se já aconteceu com você, Amanda. Comigo já aconteceram N vezes. De eu dar um desafio para alguém, mas naquela, sabe? Será que vai dar certo? Será que essa pessoa vai conseguir dar conta desse recado? E dar conta de um jeito muito mais brilhante do que você faria, né? E assim que, inclusive, vão sendo construídas as relações, né? Então é ótimo quando isso acontece. É, muito legal, muito bom o depoimento. E a gente foi conversar também com Venâncio Guimarães, diretor de Pessoas e Cultura da DASA, a maior rede de saúde integrada do Brasil, né, Andy? São gigantes mesmo. Eles são gigantes. E ele falou um pouco da importância da liderança estar realmente próxima dos times. Bora lá acompanhar? Vamos, Venâncio. Mas, de fato, a liderança tem que se colocar no lugar do outro e estar perto do outro, aprendendo muito com o outro, que muitas das respostas vão vir dos times e não do líder como um todo. Por isso que é melhor perguntar do que ter as respostas prontas. Eu acho que o principal ponto que eu falo muito com o meu time e que eu procuro ser
eu ser exemplo das coisas. Então, quando eu falo que que precisa ser feito alguma coisa, eu tento ser exemplo disso. Então, se eu falo que a gente tem que ter uma vida pessoal e profissional equilibrada, eu procuro mostrar isso cada vez mais no dia a dia. Quando eu digo que a gente precisa trabalhar muito em time, eu procuro muito trabalhar com meus pares em time, dando exemplo para eles. De certa forma, a gente fala muito sobre o tema, e muitas das vezes a gente pratica pouco por N razões. Então, o que eu procuro fazer muito no dia a dia é esse exemplo dessas conversas agindo na prática o que eu preciso fazer. Eu acho que nesse momento, se colocar no lugar do outro, ter coragem para tomar as decisões, especialmente a gente da área de pessoas e cultura, onde cada vez mais os algoritmos, os AIs, os NLPs, os Natural Language Processing, estão cada vez mais em voga. Estar muito próximo do outro, ter um olhar mais humanizado, mais conector e fazendo com que as pessoas estejam cada vez mais juntas em prol de um propósito, em prol de gerar impacto na sociedade como um todo. Adorei a fala dele, né, do Venâncio, e parece muito básico, de novo, né, parece básico. A gente começa em casa isso. Pois é. Você precisa, por exemplo, você começa dando exemplo em casa. Como é que você não vai liderar pelo exemplo? O segundo líder que traz essa visão sobre a importância do exemplo para cá, né? Ou o terceiro, se bobear todos eles de alguma forma falaram da importância do exemplo. E é muito engraçado, porque a gente fica procurando muita receitinha de bolo, né? E não tem. E é muito mais fácil. E é muito mais simples. Basta a gente viver. Basta a gente agir, né, de forma coerente com aquilo que a gente prega. No final das contas, coerência para mim é a palavra que resume muito do que a gente ouviu aqui, viu, Amanda? É verdade. Adorei as lições de todos esses líderes. Muito obrigada por terem participado desse episódio diferentão aqui com a gente, né? Já fica o convite para todos eles virem presencialmente aqui nessa bancada. Porque aqui é onde as coisas acontecem, hein? É verdade, estão todos convidados para episódios exclusivos aqui com a gente no podcast Caos Corporativo. Eu vou encerrar com uma mensagem, um negócio que eu gosto de falar sobre liderança, viu, Anderson? O líder que você é a pessoa que você é. Então, que a gente lute todos os dias para sermos pessoas melhores e assim seremos líderes melhores, não é verdade? Olha, e você quer saber como é que o líder tem feedback disso? Como? Olhando pro time, porque times são reflexo dos líderes que tem. E você, líder, tá satisfeito com o seu time? Ótimo. Se você não está, fica aí a reflexão. Fica aí essa pulga atrás da orelha. Um beijo e até semana que vem. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.